São Paulo ganha reforço importante para a decisão contra o Fluminense. Vamos falar sobre isso. Grana pingando aí nos cofres do São Paulo e várias outras notícias do nosso querido tricolor paulista. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. Daqui a pouquinho aí o São Paulo faz seu último treino no CT da Barra Funda, no fim da tarde aí. E logo depois da noite tem viagem para o Rio de Janeiro, onde o São Paulo enfrenta amanhã a equipe do Fluminense. Belezinha, meu parceiro? Bom, vamos seguindo aí, ó. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo acertou o pagamento de uma indenização milionária vencida pelo ex-atacante Leandro Guerreiro. Sem mais possibilidades de recursos, o São Paulo fez o depósito de um valor de 1.960.000 em pagamentos que estavam penhorados em processo de pensão alimentar. A ação foi movida pelo jogador ainda em 2010, cobrando o pagamento do direito de arena no percentual de 20%. Então você pode ter essa dívida aí, né, com o Leandro Guerreiro, né, uma indenização, né, na verdade, de 1.960.000 reais, né, cara? Pra você ver como é que essas coisas de injustiça demoram, né, mano? Isso aí, essa ação foi movida pelo Leandro Guerreiro em 2010, mano. 2010, né? Isso agora foi sair isso aí em 2020, 15 anos depois, e o São Paulo já fez o pagamento segundo o GE, né? Então, menos uma dívida aí no São Paulo, né? Pelo menos essa aí, eles aceitaram essa indenização aí, né? Para o Leandro Guerreiro, né? Pior que esse tipo de coisa aqui, cara, com ex-jogador, tem um monte, né? Tem um monte de ex-jogador, de ex-técnico, né, cara? Muitas dívidas que o São Paulo e que os clubes têm também com esse tipo de dívida, né? Com um jogador que nem joga mais, né? Enfim, complicado, né, meu parceiro? Complicado demais isso aí, né? Ontem saiu a informação que irritou a torcida do São Paulo, talvez assim, acho que foi a informação, né? Não a informação em si, né? Mas sim o acontecimento, a atitude. Eu acho que foi uma das coisas, né? Óbvio que eu não posso falar por todo mundo, mas foi uma das notícias, uma das coisas que aconteceram mais nojentas, né? E que mais revoltou a torcida do São Paulo nesses 2 mandatos aí do Casares, que foi a informação, né, de que o Casares tirou o jogo contra o Inter do Morumbi por causa dos protestos, né? O cara simplesmente tirou o time da sua casa, né? Jogar na sua casa, papou o time na Vila por causa que teria protestos já marcados pro Morumbi no jogo contra o Inter, né? Então, tipo assim, uma informação, cara, que tipo assim, tu vê, dá vontade de tu vomitar, né, quando tu vê uma coisa dessa. O presidente do clube tirar o time da sua casa por causa de protesto, né? O cara com medo de protesto. Um negócio, uma aberração, um negócio de outro mundo, né? Isso aí. E temos mais bastidores sobre isso. Temos mais bastidores porque ninguém gostou dessa patifaria. Cara, esse é um negócio tão absurdo que até as pessoas que são aliadas do Casares, que estão ali próximo ao redor dele, não gostaram. De tão absurdo que foi isso. Nem quem está ao redor dele compactou com esse tipo de coisa. Pra você ver o nível de aberração e de absurdo que foi o que ele fez de tirar o jogo do Morumbi por causa de protesto, tá? Temos bastidores aqui, ó, que o UOL traz. Olha aí. Temendo protestos no Morumbi, Júlio Casares decidiu sozinho levar o jogo contra o Internacional para a Vila Belmiro e causou mal-estar entre aliados. Pra você ver, cara, ele sozinho, tipo assim, ele falou, eu sou o presidente, eu vou tirar o jogo do Morumbi de na Vila e acabou. Ele não escutou ninguém e a rapaziada ali que tá perto dele não gostou, né? Pra você ver o nível, rapaziada. Não foi que quem apoia ele, que quem tá do lado engoliu o seu que apoia isso aí. Nem os caras que estão perto dele gostaram disso. Pra vocês verem o nível que é. Entendeu? Pra vocês verem o nível. O processo para a mudança de estádio foi dito como rápido, entre a noite de segunda e a manhã da terça-feira. Muitos aliados não estavam sequer sabendo que o Casares cogitava tirar o jogo do Morumbi e tomaram conhecimento pela imprensa, o que irritou ainda mais a base política da alta cúpula. Tá? Então, assim, ele tomou a decisão sozinho por conta própria entre a noite de segunda-feira e a manhã da terça. Né? Então, tipo assim, ele botou a cabeça no travesseiro e falou, vou fazer isso, tá bom, né? E além de ele ter feito isso sozinho, ele nem falou, né, para as pessoas ao redor dele.
saiu informação da imprensa e as pessoas do Casares foram saber disso pela imprensa, né? Ele não comunicou, nem conversou com ninguém. Rapaz, o que vocês acham de a gente tirar o jogo aqui do Morumbi e colocar na Vila? Nem conversou com ninguém, escutou ninguém, simplesmente falou, irmão, eu vou fazer isso aqui e acabou. Foi isso que aconteceu. Isso que aconteceu. Entendeu? O nível é tão baixo, né? O nível de sujeira é tão baixo que o cara consegue, cara, isso é inacreditável, mano. O nível é tão baixo que o cara consegue causar mal-estar, né? E irritar, né, cara? E revoltar até as pessoas que o apoiam. Esse é o nível do pior presidente da história do São Paulo. O cara simplesmente, tem noção que o presidente do clube prejudicou o time esportivamente, financeiramente, por causa do ego dele. Tipo assim, São Paulo vai jogar contra o Inter, né? Tem que ganhar esse jogo aí pra ficar nessa 8ª posição pra buscar essa vaga na pré-Libertadores. Mas não tô preocupado com a renda que vai dar, não tô preocupado, né, com o público que vai ter, né? Porque vai ter mais público no Morumbi do que teria na Vila, isso é óbvio. Não tô preocupado com o time jogar em casa e, consequentemente, ficar mais forte, né, por estar jogando em casa. Não quero saber disso. Quero saber é que vai ter protesto e eu não quero ouvir protesto, não quero ouvir xingamento. Né? Para alimentar meu ego, vou tirar o jogo do Morumbi e colocar na Vila. Foi isso que o cara fez. O cara esqueceu do time, esqueceu da parte esportiva, esqueceu da parte financeira, esqueceu da torcida. Da torcida ele lembrou, tanto que ia ter o protesto, ele fez essa mudança justamente porque ia ter protesto. Né? Então o cara meteu o F em tudo, né? Simplesmente para alimentar o ego dele. Essa é uma das atitudes mais absurdas, mais inacreditáveis que eu já vi um presidente tomar, não só no São Paulo, mas eu falo no geral. Né? O que mais tem é besteira, né? Absurdos aí de política, né? Um fazendo favor pro outro, né? Um querendo agradar o outro aí porque ajudou a não sei quem se eleger. Sempre tem essas sujeiras na parte política. Agora, isso aqui, cara, é um nível tão baixo, mas tão baixo, cara, que até quem apoia o cara não gostou, mano. Isso aqui é uma das coisas mais baixas que eu já vi um presidente fazer. Uma das coisas mais baixas que eu já vi um presidente fazer. Entendeu? Um negócio nojento. Entendeu? Nojento do pior presidente da história de São Paulo. Uma vergonha. Isso aqui é um escândalo. Entendeu? Isso aqui é uma mancha. Entendeu? Todo dia, né? Sempre quando a gente for falar desse, eu vou lembrar disso aí. Entendeu? Vou lembrar disso aí. Uma bizarrice sem tamanho. Cara, o cara simplesmente faz muito mal para o São Paulo. Muito mal para o São Paulo. No nível que chega a ser baixo, né, desse nível que a gente está vendo, que é essa questão de ter mudado, né, o jogo do Morumbi para a Vila por causa de protesto. Né? Aí como está aqui, né, essa mudança aí que ele fez, né, do Morumbi para a Vila foi entre a noite de segunda e amanhã de terça-feira. A informação do protesto saiu na segunda-feira. A informação do protesto saiu na segunda e simplesmente à noite, né, o cara decidiu ali, né, na noite de segunda para terça-feira, o cara decidiu tirar o jogo da nossa casa para botar na Vila por causa de protesto. Sabe o que tinha que acontecer com o Casares, cara? Sabe o que tinha que acontecer com ele? Ele tinha que ser o correto, né? O que é o ideal, Gabriel? O ideal era ele ser empichado, tá? Ele tinha que sofrer um impeachment. Só que, infelizmente, né, cara, para sofrer impeachment tem que ter alguma prova de algum escândalo que aconteceu. Né? Ele tem que ter feito alguma coisa muito grave e tem que ter prova. Se tiver prova, aí ele vai ser empichado. Mas infelizmente não tem, né? Infelizmente não tem, né, cara? Infelizmente não tem impeachment aí para gestões nefastas como é a do Casares, né? Para gestões aí, vou nem usar a palavra que eu quero para não falar, né? Para interpretar de outra forma. Mas vocês entenderam o que eu quis falar. Entendeu? O cara faz muito mal pro São Paulo, mano. Muito mal pro São Paulo. No dia que esse cara foi embora do São Paulo, no dia que acabar o mandato dele, tinha que fazer uma festa de comemoração, né? Só que não dá pra comemorar muito, porque quem vai vir também depois pode ser pior ou do mesmo nível que ele, né? Márcio Calormagno, Belmonte, ou tem área, né? Os candidatos aí são um mais lamentáveis que o outro. Entendeu? Vou te contar um negócio, rapaziada. Vou te contar um negócio, tá? Globoesporte.com. São Paulo espera contar com o zagueiro Rafael Tolói para o confronto contra o Fluminense nesta quinta-feira no Maracanã.
O jogador que desfalcou a equipe no último jogo em razão de uma pequena lesão muscular no quadril se recuperou bem e vai treinar na tarde desta quarta-feira, hoje, no CT da Barra Funda, e depois vai seguir viagem com o elenco para o Rio de Janeiro, onde vai formar o trio de zaga com Alan Franco e Ferrares. Caso ele não comece a partida por algum desconforto, aí no treino dessa tarde, o Crespo pode improvisar o Negruti ou o Luiz Gustavo na zaga, tá? Então o Tolói tá recuperado, tá recuperado, e ele vai treinar daqui a pouco. O treino não teve ainda, vai acontecer umas 4, 5 da tarde, né? Que é no finalzinho da tarde o treino do São Paulo. Ele vai treinar, né? E vai viajar amanhã. A expectativa é que ele jogue com o Ferrares e com o Alan Franco na zaga, né? Caso aconteça alguma coisa inesperada dele sentir alguma coisa, aí ele vai pro banco e vai ter que improvisar alguém, né? Mas a princípio o São Paulo conta com ele, tá? A princípio não, o São Paulo conta com ele. Agora vamos ver se ele vai começar ou se vai iniciar do banco. Ele treinando normalmente hoje na quarta-feira, ele vai começar o jogo, né? Ele vai começar o jogo como titular, até porque ele só ficou de fora contra o Juventude, né? Ele começou contra o Corinthians como titular, sai no segundo tempo e só ficou de fora do jogo contra o Juventude, né? Então, né? Nossa, o cara tá um tempão fora. Não, né? Então, o Tolói vai ser reforço aí do São Paulo pro jogo de amanhã, a não ser que aconteça alguma coisa inesperada e até bater na mesa aqui, né? E é um reforço importante para o Gabriel Tolói, é um reforço importante porque a gente não tem outro zagueiro de origem, rapaziada, né? Se o Tolói não jogar, vai ter que improvisar alguém. O Arboleda tá machucado, como a gente sabe, e o Sabino tá suspenso, né? Então, tipo assim, o cara inclusive, eu achei até que ele fez um bom jogo contra o Corinthians, tá? Acho que eu nem falei sobre isso, né? A gente perdeu, fica puto, né? Mas eu acho que ele fez até um bom jogo contra o Corinthians. Eu achei que ele jogou mal, não. Eu achei que ele fez um bom jogo, mas se machucou, né? E volta aí pro jogo de amanhã. O zagueiro Isaac Silva, que participou dos treinos da semana, retornou ao Sub-20 do São Paulo para se juntar ao elenco que disputa hoje, quarta-feira, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil Sub-20 contra o Atlético Mineiro em Minas. O meia Pedro Ferreira também se juntou ao time, tá? Então, o Isaac Silva, né, que é o zagueiro da base aí, que treina no time de cima, ele não vai pro jogo amanhã, porque ele tá em Minas para jogar o jogo da Copa do Brasil contra o Galo. Né? Então, tipo assim, ou é o Tolói ou é o improviso aí que o Crespo vai ter que fazer, né? E o Pedro Ferreira também, né, não vai pro jogo amanhã contra o Fluminense, porque ele tá em Minas para jogar o jogo da Copa do Brasil aí, entendeu? Aí o G ressalva aqui o que eu falei sobre ter problemas na zaga. Para o jogo contra o Fluminense, o Crespo não conta com o Sabino suspenso e segue sem o Arboleda, que trata a sua lesão, né? Então é isso, cara. O Isaac Silva, que é da base, voltou pra base. Tá em Minas, nem que ele tá em Minas, né? Pra jogar aí hoje o jogo contra o Galo. Então, tipo assim, ou Tolói ou improviso, né? O Tolói vai voltar, a questão é saber se ele vai começar ou não. Acho que vai, porque ele só ficou um jogo de fora aí, né? Além da gente ter também desfalque no gol, né? A gente não tem o Rafael aí para esse jogo, o Yang que vai jogar, né? O Yang vai receber uma ótima oportunidade aí, né? Jogou bem contra o Santos e vai ganhar uma nova oportunidade já com o Rafael, né? Conseguir a proeza de tomar um cartão bobo, né? Uns 40 e pouco lá do segundo tempo, no jogo contra o Juventude, ele fez uma defesa lá, né? O espalmou uma bola no cruzamento e foi reclamar com a arbitragem, aos 40 e pouco do segundo tempo, sem nenhuma necessidade, né? Aí toma o cartão, fica de fora de um jogo importante contra o Fluminense, que é importante que a gente tem que pelo menos fazer um ponto, né? São Paulo empata, é que se a gente empata, a gente mantém a 8ª colocação. Aí depois a gente joga contra o Inter na Vila, né? O que não pode é perder, porque se perder pro Fluminense, aí, irmão, já vai ter time ali que pode passar a gente, né? Corinthians, né? Outros times também. Então, assim, o negócio é pelo menos empatar. Se empatar, a gente mantém a 8ª colocação e vai jogar contra o Inter, né? Buscando, evidentemente, a vitória aí. Então, tipo assim, tem que conseguir pelo menos um empatezinho nesse jogo aí, que é um jogo bastante importante, tá, cara? Esse um pontinho contra o Fluminense pode e deve fazer toda a diferença lá na frente. Entendeu? E vai ser um jogo difícil, né? Porque o Fluminense tá vindo numa sequência boa aí. Entendeu? Bom, a gente tá tendo shows aí, né? Nesse período aí que o São Paulo tá jogando na Vila Belmiro. E segundo o UOL... Ai, meu pai do céu. O segundo UOL, o São Paulo lucrou 4 milhões de reais com os 2 shows da banda Eis. Eu acho que é assim que fala, né? Eu não conheço, nunca nem vi, nem escuto, nem de show eu gosto, né? Então, eu desconheço. Eu acho que é Eis que fala, né? Banda Eis. Aí, se pronunciar errado, perdão, né? Eu sou leigo em relação a isso. Não acompanho aí não, tá bom?
Aí, né, a troca do gramado vai ser paga pela Live Nation, né? Vai trocar o gramado para jogar, né? Só em 2026, já que o jogo contra o Inter, o blogueirinho tirou o jogo do Morumbi para poder colocar na Vila Belmiro. E eu tenho que escutar comentário ainda, né? Ah, não, mas é que o jogo é na Vila por causa de show que vai dar dinheiro pro clube. Tá aí, ó. 3 jogos na Vila Belmiro, né? Jogamos lá contra o Juventude, Flamengo, Bragantino e vamos jogar contra o Inter. E o São Paulo conseguiu aí 4 milhões com os shows que teve. Parabéns, espetacular! Vai resolver todos os problemas do São Paulo. Né? Dinheiro espetacular. Dinheiro de pinga, rapaz. Isso aqui não vai mudar em porra nenhuma a situação do São Paulo. Só prejudica o time que tira o time da Vila do Morumbi para jogar na Vila. Enfraquece o time, tira o time da sua casa para jogar no outro estádio. Só enfraquece o time. Esse acordo com a Live Nation é uma piada de mau gosto. Uma piada. 4 milhões de reais. Ridículo, uma vergonha. Dia de pinga esse aqui. Entendeu? Dinheiro de pinga. Tem gente que compactua com isso aqui. Não, mas daqui é dinheiro. Que dinheiro, cara? Se fosse um dinheiro decente aí, né? Quando eu falo decente, os padrões do futebol. Né? Claro que 4 milhões é muita grana, mas muita grana pra mim e pra você, não pro São Paulo. Né? Não pro São Paulo. Te contar. E mesmo assim, estoura orçamento, não paga os jogadores em dia. Cara, é um negócio assim vergonhoso. Né? Vergonhoso. Esse acordo com a Live Nation é uma piada de mau gosto. Uma piada. O São Paulo quer fazer o que é impossível, que é ter o estádio com grama natural e colocar show e o time jogar. Não tem como, cara. Não tem como, né? Aí bota o time para jogar na Vila Belmiro e prejudica o time dentro de campo. Até porque esse ano, né, os caras priorizaram aí, a gestão priorizou FIP de Cotia, priorizou show, priorizou eleição, parte política, né, que vai ter no ano que vem. Então, tipo assim, os caras colocaram tudo isso à frente do time de futebol. E o resultado tá aí. Todo mundo machucado, o time é uma porcaria, o técnico não tem nem jogador para escalar. Né? Vende todo mundo um lixo, a gestão, um lixo. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto, saudações tricolores.